Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, o podcast onde a gente faz uma fofoca boa falando da vida e do negócio dos outros. E estamos agora começando uma nova temporada de Conversas na Janela, falando sobre um tema super pertinente: saúde e trabalho. Eu sou a Larissa Anselmo, sou host desse podcast e dou as boas-vindas ao doutor Endrigo Prevedelo, que é médico especialista em acupuntura, pós-graduado em nutrologia e medicina funcional integrativa. É isso mesmo, Endrigo? Isso. Seja muito Prazer. bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado aí para todo mundo que está me assistindo, nos assistindo. É isso aí. E agradeço aí a oportunidade de trocar mais umas ideias. É, isso aí. E é um assunto tão importante, né, doutor Endrigo, a gente falar sobre saúde e trabalho nos dias de hoje, onde a gente ouve tantas doenças, né, emocionais, mentais, que envolvem ansiedade, depressão, estresse. Então, é um tema bastante pertinente de ser ouvido e botado em prática, né? Sim, você veja, eu trato aqui no consultório muitas questões emocionais, de saúde, e essa visão da medicina chinesa acaba sempre trazendo que, às vezes, não sempre, obviamente, o problema tem origem emocional, né? É verdade, faz todo sentido, é isso mesmo. E por falar nisso, né, em origem emocional, falar em problemas, quais são os fatores que mais impactam negativamente, né? Porque a gente está aqui falando de produtividade, e eu acho que a gente pode entender de produtividade como o nosso desempenho, a nossa disposição no dia a dia, né? E todo mundo quer, né, ser mais produtivo, render mais, mas o que mais impacta negativamente nessa nossa produtividade, na nossa disposição? Olha, eu gosto muito de abordar essas coisas, então qualquer coisa, se eu me empolgar aqui um pouquinho, pode me interromper. Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de nossa função de vida, né? A gente está no mundo para produzir algo, para organizar esse caos do universo, né? Então, tem meios até existenciais de a gente tentar entender um pouco dessa vida, né? Só que quando a gente fala produtividade, a gente está falando de todas as esferas da saúde como um todo, né? A gente pode colocar até, às vezes, situações até espirituais para quem gosta do assunto. Mas quando a gente fala de saúde, eu falo de 5 esferas, né? Então, existe a esfera de uma atividade mental, de uma atividade laborativa, mais física, de uma boa alimentação, uma boa higiene, e essa higiene não é só tomar banho e limpar a parte de fora, é a parte de dentro do nosso organismo, e um bom descanso. Então, antes de mais nada, a gente está falando de produtividade, a gente tem que ter saúde para servir o mundo. Sem qualquer uma dessas, né, falhando em alguma dessas esferas, ao invés de a gente produzir, a gente vai ter que consumir a atenção de alguém, uma ajuda de alguém desse mundo, para conseguir recuperar e andar com as próprias pernas depois. E esses detalhes, essas atenções que a gente fala dessas esferas, elas não são tão intuitivas. Então, a maior parte de toda essa forma de trabalhar numa produtividade é disciplinar a atenção para cada uma dessas esferas. Muito bom, é aí que está o desafio, né? E, doutor Endrigo, eu ia te perguntar, esclarece um pouquinho melhor sobre esse ponto que tu trouxe da higiene, que eu fiquei curiosa. Porque falar de sono, boa alimentação, a gente sabe o que é o quê, né? O que é essa higiene? Se a gente for pegar lá atrás, em toda a nossa evolução humana, né, infecções,
contaminações, cuidados, às vezes, com alimentos estragados, isso pode causar uma intoxicação. Uhum. E o nosso corpo tem sistemas de defesa contra essas intoxicações, que quando ele está bem nutrido, está com todos os seus recursos em dia, ele elimina isso. Né? Uhum. Existem várias formas de a gente eliminar coisas ruins do nosso corpo. Por exemplo, tem o fígado fazendo o trabalho jogando bile com restos do nosso metabolismo no intestino para ser mandado embora. Né? Tem aquilo que entra no intestino e sequer é absorvido, simplesmente passa. Uhum. Né? O pessoal acaba tendo aí um problema de diarreia, alguma coisa assim, já elimina. Mas quando a gente está intoxicado dentro da gente, então existem essas vias. Uma via biliar, a via urinária, a via da secreção da pele, né? Seja ela sebo, seja ela o próprio suor, que uma parte é lipofílica, outra parte é hidrofílica, né? Uma parte é dissolvido em água e outra em gordura. Tem a parte descamativa, tem a parte aérea, né? Você elimina CO2, e tem eu falei da descamativa, eu falei todas já. Uhum. Só que a gente fica muito, com toda essa atenção muito maior na parte do intestino. Uhum. Né? Então, eliminar coisas ruins é tão importante quanto pôr coisas boas para dentro do nosso corpo. Interessante, muito bom. E curioso, né? Outro ponto de vista para gente analisar. E tu trouxe ali, né, no começo, doutor Endrigo, os pilares de sono, de alimentação, e eu fico pensando, né, é muito desafiador a gente falar de equilíbrio, de atenção em todos esses focos, principalmente aqui onde a gente tem vendedores, gestores, líderes, empreendedores ouvindo e assistindo a gente, com rotinas muito puxadas dentro do pilar laborativo, né, como tu trouxe. E como a gente faz quando a gente precisa botar uma energia, né, aquela força bruta num projeto, onde a gente às vezes balança mais os outros pilares em nome de realizar alguma coisa, né? Num momento desse, onde a gente precisa botar muita energia para que algo aconteça, o que é o mínimo necessário, o mínimo possível, né, para a gente bater, deixar as coisas em balanço, ou por quanto tempo a gente consegue ficar num estágio desse? Olha, eu sempre falo que a consciência, ela tem que estar presente. Uhum. E isso eu sei que pode parecer um pouco sutil demais, mas vamos lá. Se eu estou consciente dos recursos para esse trabalho, então eu tenho que ter os recursos orgânicos, laborativos, isso a respeito de o que eu vou usar para uma empresa, tudo, mas eu tenho que ter os recursos orgânicos. Né? Então, na parte da saúde, seria eu ter a energia, eu ter o bom descanso, eu ter os fitoquímicos, os antioxidantes. Da mesma forma como a gente vai começar um trabalho, um projeto de um prédio, a gente tem que ter todos os materiais, pelo menos acessíveis na nossa mão, para a gente construí-lo. Quando a gente está falando de trabalhos, principalmente prestação de serviço, trabalhos intelectuais, projetos, planejamentos, nós somos o recurso, e este recurso ele tem que estar bem descansado, bem nutrido, né? Daí entra as esferas da saúde. E quando a gente fala em produtividade, Uhum. é muito comum as pessoas chegarem num ponto de produção e começar existe um termo em inglês que é o burn the midnight oil, que é queimar o óleo da meia-noite. Uhum. Você está vendendo tua alma ali para ganhar mais um pouquinho de produtividade, mas este tipo de trabalho ele tem um custo muito mais elevado, porque ele pode comprometer o dia seguinte. Uhum. E se a gente só vive, por isso que eu falo da consciência, se a gente só vive este momento do agora, importando sem fazer o planejamento de um descanso, de uma pausa, por exemplo,
a gente acaba queimando tudo ali e não deixando nada para depois. Então, entra depois numa estafa que a pessoa se sente numa onda improdutiva, e pode vir depressão, pode vir autoestima lá embaixo. Então, neste momento, a pausa, o descanso, anotar as ideias que está tendo para seguir adiante e fazer, não, agora é a hora da minha academia. E isso está lá como se fosse parte do trabalho. O meu bem-estar do meu físico e da minha mente é importante para o meu bom trabalho. Então, a pausa para dar conta disso é tão importante quanto o próprio trabalho. E isso hoje em dia, por ser pouco valorizado, né, subestimado, aquela pessoa que faz essa pausa, que negligencia a vida pessoal e a própria saúde, não está dando o seu máximo pelo trabalho, acaba depois, em curto prazo, pifando. O que eu ia te perguntar também é porque tu trouxe sobre cases dos teus pacientes, né, doutor Endrigo? E dentre essas pessoas de mais resultado, de maior produtividade, que já tem esse nível de consciência sobre esses pilares, o que essas pessoas têm em comum? O que elas fazem em comum? De que água que elas bebem? Eu tenho, como acabo tratando empresários, obviamente que muitos, para chegarem aqui, estão com algum problema. Dificilmente alguém procura o médico quando está tudo bem, né? Mas é interessante em observar que são pessoas que estão sempre com essa dedicação para o trabalho. Então, veja, fazer exercício físico para ter um bom trabalho, fazer uma boa pausa para ter um bom trabalho, fazer uma boa alimentação para ter um bom trabalho. Isso também faz parte do trabalho, né? E o que eu percebo das pessoas que eu vejo com uma vida mais bem-sucedida no consultório são pessoas que conseguem, frente a uma queda de saúde, atribuir e confiar, né, nessas observações e falar, eu acho que tem razão, eu vou me dedicar mais a isso, dedica um pouquinho do dia mais para aquela saúde e melhora todo o rendimento do trabalho. Muito bom, faz todo sentido. E eu não sei se a gente pode falar sobre isso aqui, se não puder, tu me fala, né? Mas tem suplementações que são muito comuns a todas as pessoas, tu falou dos fitoterápicos, né? Tem coisas que são comuns das pessoas reporem, suplementarem, né? Ou não, isso é muito particular de cada um. É bem particular. E isso deveria ser entendido dessa forma, né? Porque, às vezes, se eu falo aqui um suplemento e uma pessoa acredita que é este suplemento que ela falta e ela consome e não acha e não resolve e ela continua achando que é mais daquilo, eu já vi muitas pessoas se autossuplementando de coisas que não são, de fato, aquilo que ela precisa. E acaba que, por ter a sensação de que está sendo feito algo em prol da saúde, não busca uma outra forma. E quando procura, né, a coisa já desandou mais ainda. Não é problema, existem suplementos, né, ou eu digo que são suplementos alimentares, praticamente alimentos, que se exagerar, mal não vai fazer, não é igual uma medicação que tem efeitos adversos, né, acaba sendo mais seguro. Mas tem outros suplementos que, se desandar, se fizer um mau uso, ele pode sim ter uma queda de saúde por causa disso. Entendi. Mas quais são os mais comuns, né? Hoje em dia se fala muito, por exemplo, da creatina. Mas a creatina, ela tem uma estratégia de ser usada, uma quantidade por quilo da pessoa, né? Uma pessoa gigantesca, muito grande de massa muscular, vai ter uma necessidade maior. Ao passo que uma pessoa mais franzina, que precisa, às vezes, para ter essa resistência, não vai precisar de tanto. O legal da creatina, especificamente, é que o exagero dela
não vai fazer muita diferença. Vai ficar uma alimentação mais cara. Mas uma coisa que eu vejo hoje em dia, curcumina, como anti-inflamatório, existe um grau de consumo em que a curcumina ela pode fazer o efeito inverso. Ela pode começar a atrapalhar ao invés de ajudar. É como se a gente tivesse uma situação de uma fábrica em que a gente precisa, tem carenagem, tem motor de carro, tem as rodas, cada um na sua proporção. E, de repente, entra na fábrica um monte de chassi. Um chassi que não dava nem para produzir tanto carro, porque nem tem tantas outras peças. Trabalhar num ambiente assim começa a ficar inviável. E o corpo começa a acelerar e a ter muito mais capacidade de degradar uma substância que está exagerada no nosso corpo. Isso dá o nome de monotonia nutricional. Então, uma coisa que a gente come muito, os efeitos benéficos dela passam mais rápido também, porque a gente está metabolizando numa velocidade mais rápida aquele alimento. Então, quando a gente fala de suplementação para dar um up, é muito mais importante que a gente tenha uma variedade de nutrientes, pois eu posso até falar normalmente os que mais faltam, magnésio é um deles, por exemplo. É pertinente, é legal a gente falar sobre isso também. Né? E é mais fácil a gente ter uma diversidade nutricional, pode ser suplementar, pode ser alimentar, a ter que ficar buscando um elixir da saúde. E é isso que eu vejo as pessoas buscando. Um elixir, algo que resolva o problema delas. E esse que eu acho que o maior erro hoje da nossa rotina urbana é negligenciar a saúde e querer que uma coisa só resolva de uma vez. Muito bom, muito bom. Aqui tô ouvindo as coisas assim e já me auto-corrigindo aqui, né? Ouvindo o que tu tá falando e pensando, não dá para fazer isso aí. Bem assim. E outra coisa, vamos lá, né? É uma mentoria que eu tô me sentindo na consulta, né? Te fazendo as perguntas. Outra coisa, doutor Endrigo, quando a gente pensa, né, poxa, não tenho essa rotina, tu trouxe pilares ali importantes, né, sono, alimentação, atividade física, né, tudo isso que a gente sabe, né, pelo menos que é importante. Uma pessoa que está indisposta ou que não está se sentindo muito produtiva, que está desfocada, tem vários fatores, né, inclusive emocionais, que pode impactar. Mas dentro desses pilares que tu trouxe, onde que a gente tem que botar energia primeiro, que não dá para abrir mão? Eu já fiz essa reflexão em vários pacientes, nem todos eles são iguais, entende? Porque existem aquele que, por estar devendo sono, precisa começar pelo sono. Aquele que está deficiente, anêmico, pálido, esse tem que começar com bons nutrientes. Aquele que está tóxico, ele tem que investir na purgação. Né? Isso é um termo antigo da medicina hipocrática, né? De pôr as toxinas para fora. Então depende muito do indivíduo, né? Fica até o convite para fazerem uma consulta. É isso aí. Mas é muito interessante que exista esse tipo de entendimento, e esse entendimento, eu até quero fazer um parênteses aqui, ele não tem que estar na mão só dos médicos. Ele tem que estar à mão dos indivíduos. Ser ensinado isso na escola. Né? Se eu estou com sinais de que algo está a mais no meu corpo, eu deixo de pôr para dentro e trabalho para eliminar o que tem. Se eu tenho algo que está faltando no meu corpo, eu tenho que trabalhar para conduzi-lo para dentro do meu organismo. E isso são coisas simples, que existe toda uma nutrologia da medicina chinesa. Quando você vai para o Oriente, isso faz parte do povo. Que eles falam dos 5 sabores, dos 5 elementos, das 5 cores,
no prato e tudo mais, vem dessa cultura. Nem sempre é tão certeira, mas com certeza acerta mais do que a nossa alimentação urbana moderna. Uhum. A gente tem tudo, né? Tem tudo a minha avó, né? Que até hoje eu herdei o nome dela, inclusive, sou Larissa Júlia por causa da minha avó Júlia. E ela fala muito sobre isso, né? Que a natureza dá tudo pra gente, né? Ela planta, ela colhe, e para ela isso é o sucesso, né? Ela tá perto da família dela, poder plantar e colher. Perfeito. Tem 80 anos, rapaz, mais saúde que nós tudo junto aqui, de sobra. Se eu puder até abrir outro parênteses, eu gosto muito dessa visão mais antiga das vovós, porque é uma visão que a gente hoje em dia aprendeu a menosprezar. Antes a gente só negligenciava, hoje a gente infelizmente menospreza a figura da pessoa que está trabalhando para nutrir a família que fica em casa. Fala assim, né? Ah, não, ela não faz nada, ela é dona de casa, ela não faz nada. Gente, é muita coisa para se fazer, é muita coisa para se pensar. Antigamente, as técnicas culinárias não eram apenas formas de preparar a comida, era de estrategiar o melhor dos seus recursos, extrair os recursos, aquela história de fazer um feijão de 3 águas. Hoje em dia, muita gente não faz isso e acaba perdendo nutriente para a própria comida, né? Esta sabedoria antiga de produzir os alimentos, de saber colhê-los, de saber identificá-los, se está bom, se não está bom, para colocar isso, era passado de mãe para filha, né? Não estou dizendo que isso seja um serviço puramente feminino, mas sim. A gente aprendeu a, infelizmente, menosprezar esse trabalho. Quando antigamente isso era um empoderamento daquela pessoa em dizer ela que é a provedora dessa casa toda. Enquanto os outros traziam os recursos, ela que fazia a vida do alimento para todo mundo. Muito bonito. Hoje a gente tem isso. A gente tem isso através dos restaurantes, terceirizando isso, pagando a pessoa para isso. Mas, normalmente, essa pessoa, para ter o negócio andando, é uma pessoa que está interessada em atrair pelo gosto, mas não necessariamente pela saúde. Né? Logicamente que tem aqueles que trabalham para produzir um alimento muito saudável. Mas, convenhamos, não é a regra, né? É isso. E, doutor Endrigo, muito interessante essa reflexão, assim, que fala, enfim, da saúde, traz essa filosofia de vida. É muito legal, porque nem sempre a gente para fazer esse tipo de pensamento. E vamos lá, outra pergunta, né? Estou na consulta aqui. Quais são os principais, acho que desafios ou dificuldades? Tu falou aí de pacientes que tu tem que também são empresários e trazem dificuldades, ou que são gestores. Quais são as principais dificuldades que essas pessoas têm para realizar a mudança de hábitos? Normalmente, falando de hábito alimentar, quando a gente fala de hábitos como um todo, é mais fácil começar a fazer um exercício, por exemplo, a ter que abrir mão de alguns tipos de alimentos. O que eu percebo aqui. Olha só. E existem, como eu te falei, existem alimentos produzidos hoje que mais tiram nossos recursos do que nos trazem nutrientes. Está cada vez mais comum, infelizmente. Então, o que eu vejo nesse público na hora de fazer a mudança de hábito, né? Eu falo muito sobre higiene do sono. Como é que você faz uma higiene do sono? É um hábito noturno que você vai tomar o seu banho, vai deixar as coisas preparadas, pode deixar o ambiente já à meia luz, não põe som, não põe barulhos, vai desligando, já prepara aquela filtro de tela azul do celular, do computador, passado de tal hora. Daí já começa aquele ritual. Toma o banho, põe o pijama e já entra na cama, e isso torna uma rotina. Quem está apto a fazer uma mudança dessa é quem está precisando de sono. Mas quem não está precisando de sono, continua abusando
e vai errar em outra esfera, que normalmente é uma alimentar. Tem outras pessoas que não se dedicam que nem eu falei lá das esferas, a esfera do mental, de um trabalho mental e do trabalho físico, né? O mental também é aprender coisas. Uma mente que descansa é uma mente também que tem capacidade de aprender. E para aprender a gente tem que jogar as ideias ruins fora. Faz parte da higiene também. Jogar as ideias ruins fora. E aprender a julgar as próprias ideias para conseguir fazer essa mudança. Mas no meio produtivo, nessa agitação toda, o que é isso? Uma meditação. Né? É uma meditação, é uma reflexão de uma ideia, de um conceito, de uma aula, né? Como que faz para mudar isso? E o começo, sim, é lento. Né? A evolução ela é lenta. O problema é que o nosso ego quer as coisas rápidas. Né? E essa expectativa, a criação dessa expectativa, mais do que eu consigo atender como um corpo humano, vai me gerar cansaço e frustração. E o problema é que isso faz com que a pessoa desista no meio do caminho antes de ela conseguir o seu potencial. Infelizmente, né? Muito bom. Muito bom. E vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui também para a gente se encaminhar para o encerramento. É uma pergunta desafiadora, porque a gente fala de produtividade e, de um outro lado, a gente ouve muito se falar sobre o equilíbrio, né? A busca do equilíbrio, vida pessoal, vida profissional, sono, alimentação, trabalho, enfim, dentro de tudo isso. Do teu ponto de vista, como tu percebe o equilíbrio? O que significa manter o equilíbrio? Olha, me segura, porque agora vem coisa bastante complexa. Olha! Eu vou falar, se me deixar aqui, eu falo mais uma hora sobre isso. O equilíbrio, ele está muito mais relacionado com as nossas expectativas e as nossas conquistas. Só que muitas vezes a gente cria expectativa para aquilo que a gente gosta. Dificilmente a gente cria expectativa para aquilo que a gente precisa. E o equilíbrio está aqui. Faz muito mais diferença a gente prestar atenção neste tipo de equilíbrio no que aquela história de falar caminho do meio. Entre um alimento salgado e um doce, eu vou pegar um salgado e doce. Pronto, equilibrei. Não, você só pôs duas coisas que você não precisava para dentro do organismo de forma excessiva, às vezes, né? Não é este equilíbrio. O equilíbrio existe o que eu gosto e existe o que eu preciso. Todas as vezes que eu ponho a minha força naquilo que eu gosto, esta balança vai entrar em desequilíbrio. Para a gente equilibrar, a gente precisa pôr coisas que a gente precisa na vida. Só que se a gente só focar naquilo que a gente precisa, também é desequilíbrio. Vamos lá, vamos fazer uma analogia. Isso pode ser colocado no trabalho, no relacionamento, isso são coisas da vida, né? Mas vamos falar sobre saúde e alimentação, por exemplo. Eu gosto de bomba de chocolate e se eu comer só bomba de chocolate, eu vou ter diabetes, vou ter pressão alta, vou ter colesterol elevado, porque aquilo não tem nutrientes que meu corpo precisa, mas é gostoso para céu e tudo, e o meu apego fica nessa. Para compensar, ou depois que a doença já bateu, já é tarde demais, eu vou pensar no equilíbrio. Mas tudo bem, então eu vou pôr para dentro tudo aquilo que eu preciso. No momento em que eu estou fazendo essa atenção àquilo que eu preciso, é um sofrimento só por eu já não ter aquilo que eu quero. E isso já começa o conflito. E o sofrimento desnecessário. Mas eu começo a ter o meu equilíbrio de saúde, até o ponto que isso também começar a desequilibrar. Quanto mais distante é aquilo que eu gosto daquilo que eu preciso,
é muito mais difícil de eu tentar ficar equilibrando isso. Porque eu tenho que, ora, estar no que eu gosto e depois percorrer no que eu preciso, para depois achar que eu mereço o que eu gosto, né? Aquela história, eu tive um dia hoje, no final do dia eu mereço uma pizza com bomba de chocolate, de sobremesa e tudo mais. Isso são armadilhas. Você acaba estressando o corpo e a mente 2 vezes. Uma, porque o dia foi um inferno, você não produz, pode até ter produzido bastante, mas se desgastou. E no final desgastou o organismo, que é a casa da mente. É verdade. Né? E o que é, então, o equilíbrio? Não é ficar, ora se dedicando ao que precisa, ora o que gosta. É gostar do que precisa. Se eu trago e eu aprendo a trazer aquilo que eu preciso daquilo que eu gosto, gente, não tem nada que me segura. Boa saúde, bom trabalho, bom emprego, bons relacionamentos, bom sono, porque a cabeça também não se sente culpado de fazer aquilo que gosta. Se a gente aprende a gostar daquilo que precisa, né? E pode colocar isso até na área espiritual. Gostar de ir para uma igreja para quem acha que precisa disso, gostar que precisa gostar daquilo que precisa de um alimento vegetal, um brócolis, uma berinjela, né? Achar a forma que gosta de fazer aquilo. E o trabalho, inclusive, muitas vezes eu vejo na área de vendas, as pessoas têm muito não. E a maior parte das pessoas buscam um sim. Só que quando a gente busca a interação como princípio, a gente só ganha. Porque o não daquele momento foi só um não, porque o relacionamento foi plantado. E eu não quero ficar vendendo produtos para o outro, eu quero dar o melhor para o outro. Se não for um produto meu, eu vou lá atrás e posso conseguir para ele. E essa dedicação vai ser sentida pela contraparte, aumentando as chances até de venda. Né? Mas é o alimentar a relação, o entendimento, porque o vendedor ele tem a oportunidade da mão, como mais do que outras profissões, de entender o que o outro precisa de fato. Porque se ele empurrar coisa que o outro não precisa, o outro vai sentir e vai criar uma repulsa. Mas se eu tenho um envolvimento com o indivíduo que eu estou conversando, que nem eu faço com meus pacientes aqui, eu quero tentar entender o sofrimento pelos olhos dele, para depois tentar achar uma solução, por mais que ele não goste, mas que ele entenda que eu estou querendo o melhor para ele. Porque senão não compra nem o tratamento. Então, gostar daquilo que preciso, eu preciso do cliente, eu gosto dele, eu quero o bem dele. Independentemente se ele comprou de mim ou não, vou mandar lá um cartão, oi, como que você está? Ah, lembrei daquela conversa, porque genuinamente estava presente na conversa. Né? Isso é com paciente, isso é com alimentos, isso é com pensamentos, isso é para tudo. Muito bom. Muito bom mesmo. E tu trouxe pontos, doutor Endrigo, de muita relevância, de verdade. Obrigada mesmo por toda a tua entrega. Eu também estava com vontade de ficar aqui mais 1 hora, mas a gente está aqui até já à noite, né? Final do expediente aqui, cumprindo essa agenda. Então, super obrigada pela tua disponibilidade, pela tua entrega, foi de muito valor. E deixa também teu contato, aonde que tu atende, se tu atende presencial, online, como que as pessoas te acham. Eu atendo online, podem me achar pelas redes sociais, o Instagram do dr.endrigoprevedelo, né? O WhatsApp é o 41, aqui de Curitiba, 9911 47478, fala com a Rainer, a secretária aqui, e pode
acessar comigo nas redes sociais, pode conversar, pode interagir. Tendo um tempinho, eu sempre dou uma atenção no que eu posso, né? E aqui em Curitiba eu atendo no bairro do Cabral, mas eu estou aí para atender o que quer, quem for, o que quer que tenha, ou se for até para conversar, damos um jeito também. Que legal, poxa, que legal, muito obrigada. E pessoal, para quem está vendo, ouvindo a gente, essa foi a primeira conversa na janela dentro do tema saúde e trabalho. Falamos hoje sobre produtividade e passou muito por saúde, né? E logo tem outras, quem estiver acompanhando aí na trilha, vai checar. Obrigada mesmo, doutor Endrigo. Eu que agradeço o convite. Até. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.